Romanos capítulo de número 3. Eu vou começar hoje com vocês aqui na igreja, e os irmãos que estão me assistindo por aí, tá? Se quiserem acompanhar, isso aqui é uma pregação que Deus me deu há um bom tempo atrás. Pastor, quanto tempo? Não sei não, irmãos, mas eu acredito que tem aí mais de uns 20 anos já que eu dei essa mensagem pela primeira vez, né? E essa semana eu estava mexendo nos arquivozinhos meus lá na minha casa, e por um acaso eu peguei, encontrei, eu falei, poxa vida, vou levar essa pregação para Piracicaba. Então, o que é essa pregação? Para você poder entender, o ser humano, irmãos, ele tem, ao meu modo de ver, dentro da palavra de Deus, ele passa por algumas fases na vida dele. Ele passa pela miséria, depois ele tem prosperidade, depois ele tem abundância e depois a superabundância, né? Que abundância além daquilo que eu preciso, abundância já é além, e a superabundância é além daquilo que eu preciso. Mas para que eu possa passar por esses estágios, obviamente eu tenho que continuar todos os dias, porque eu chego na superabundância, entendeu? E eu tenho que manter a minha vida ali, mas eu tenho que crescer espiritualmente. Se não houver o crescimento espiritual, sempre lhe falei isso, você não adianta, porque você não vai crescer em área nenhuma da tua vida. Então você tem que crescer espiritualmente. Digam graças a Deus. E eu vou começar com você, irmãos, no Romanos capítulo de número 3, na verdade eu começo no versículo de número 9 até o versículo 18, eu vou dar uma lida para você poder entender. Nós vamos falar sobre esse estágio, que é o estágio da miséria, esse estágio de miséria é um estágio de pobreza, e quando eu digo isso, eu não me refiro a uma única área da tua vida, por exemplo, financeiro, não, em todas as áreas da vida. Tem gente que está muito bem, por exemplo, está numa pobreza aí da vida, né? Ela está muito bem financeiramente, mas ela tem um casamento falido, ela é pobre na vida sentimental. O outro tem um casamento muito bacana, vida financeira muito legal, mas ele é pobre no que diz respeito à sua saúde, na área da saúde, e assim sucessivamente vai. Então, essa pregação não é para essa área, é para todas as áreas da sua vida. Digam graças a Deus. Vou dar uma lida com você, começando Romanos 3, começando no 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos, olha aí, há destruição e que mais, igreja? Miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Pronto, esse é o estágio. Mas aí você vai dizer para mim o seguinte: pastor, eu não faço parte dessa área, porque na verdade eu já aceitei a Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida, amém por isso. Mas nessa área aqui, nesse estágio, certo? Nessa parte, chamada-se miséria, nessa pobreza, nessa falta de crescimento em qualquer área da tua vida, pode estar aquele que nunca teve um compromisso com Deus,
E aquele que talvez esteja sentado agora no banco da igreja, me ouvindo, ou quem sabe me ouvindo aí, não sei aonde, por aí, espalhado aí por esse território todo nacional, que já tomou uma consciência com Deus, já algum tempo atrás disse que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, certo? Mas não tem agido segundo a vontade de Deus. Então não é só para quem está fora, é para quem está dentro também. Amém, Jesus? Olha o que ele disse, irmãos. Começo no 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Pastor, mas o senhor vai falar para mim que eu não busco a Deus? Não, quem está falando não sou eu. Está aí na tua Bíblia, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Certo? O ser humano ele é tão deficiente em buscar a Deus, que você pode orar 24 horas por dia, irmãos. Você pode jejuar 24 horas por dia. Você pode ler Bíblia 24 horas por dia. Na cabeça de Deus você ainda não está buscando Ele. A Bíblia diz que o ser humano, ele está meio longe. Por isso é que eu bato na tecla com você, que se você quer mudança da parte de Deus para com a sua vida, você tem que mudar. Em primeiro lugar é você que muda, porque toda ação gera uma reação. Se eu vou agir de uma maneira certa, Deus vai reagir para a minha vida, me abençoando de uma maneira mais correta ainda, em o nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que mudar, eu tenho que querer. Não adianta só estar lá na igreja, ouvindo o pastor falar, e comentar, e comentar, e comentar, e falar, e falar, e falar, e a hora que sai dessa porta para fora, você faz tudo ao contrário. As tuas atitudes são contrárias. Não, pastor, o senhor tem que entender que eu faço, eu estou ali. Meu irmão, a árvore se conhece pelos frutos, e a boa árvore pelos bons frutos. Então não adianta você falar que sim ou que não. A tua vida é uma transparência. Dá para perceber, dá para ver. Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Por que que você acha que eu tenho que falar com Deus, que eu tenho que buscar a Deus, que eu tenho que, cada dia, como eu já te falei isso, sei lá quantas vezes eu já te falei, mas não custa nada repetir, aceitar Jesus foi um tempo lá atrás. Se converter é todos os dias da vida. Todos os dias. Você vai falar para mim que, por exemplo, o dia de hoje, você não cometeu nenhum deslizezinho até agora? Ah, cometeu. Ou por palavras, ou por atitudes, ou pensamentos, ou aquele momento que você ficou invocado, no trânsito te deram uma fechada, você ficou doido da vida, você falou uma palavra errada, teve um pensamento errado, um pensamento de derrota, um pensamento lascivo, alguma coisa desse tipo, mas que errou. Por isso é que eu já disse para você, chegou na tua casa hoje à noite, meu irmão, é menos que 5 minutos, menos do que isso, menos que isso, longe de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, de irmão, de avô, de tio, de vó, de todo mundo, é você e Deus. Eu sempre disse o seguinte, eu oro junto com a Wanda, a gente já tem esse hábito desde quando casou, orar juntos, mas tem momento que é o momento da Wanda com Deus, e tem o meu momento que é o Ayrton com Deus, e o momento que é Ayrton com Deus, eu não permito ninguém entrar na história, sou eu e o Espírito de Deus. Chega para Deus hoje, antes de dormir, faça isso todas as noites. Você quer um conselho de um pastor, que é um pai espiritual, eu vou te dar aqui agora um conselho para você fazer, é uma prática para você colocar na tua vida. Deus, aonde eu errei hoje? Qual foi o momento que eu errei? Eu falei, eu desfalei, eu fiz, eu não fiz, eu pensei, eu invoquei, fiquei irado, falei besteira, pensei besteira. Chega, antes de você, menos que 5 minutos você faz isso. Peça perdão a Deus. Deus, tenha misericórdia.
Não me trate segundo aquilo que sou, mas segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga isso da minha vida, Deus. Eu não quero dormir com nenhum tipo de erro sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso sair do estágio da miséria, irmãos, da pobreza, da falência. E às vezes a pessoa acha que é só financeiro, não, é espiritual. A pessoa às vezes está falida espiritualmente, ela está caindo espiritualmente, ela está se quebrando espiritualmente. Tem coisas que tem que ser mudadas na vida, tem que passar por uma transformação, mas a pessoa às vezes não para observar. E aí ele diz assim, olha, no versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. O que é isso, pastor? Veneno puro. Tem irmão por aí, vamos dar alguns exemplozinhos, que se ele der uma mordida na língua agora, ele morre agora, com o próprio veneno. Fofoqueiro, fala mal da vida dos outros, entendeu? Sei lá, às vezes gosta de falar besteira na vida, vai viver nesse estágio o resto da vida, irmãos. Não vai sair, não adianta. Pessoas não falam de pessoas, pessoas falam de coisas, para poder continuar crescendo na vida. Às vezes o cara cometeu um exemplo, um pecado lá, um erro na vida, todo mundo é passivo, sujeito a erro. O irmãozinho fica sabendo, ao invés de chamar o outro e falar, vem cá, vou te ajudar, vamos ver, vamos fazer, vamos te levantar, pega o telefone e liga para o outro, você ficou sabendo do João? Mas eu ficar sabendo do João, o que vai acrescentar à minha vida? Vai mudar o que para mim? Nada. Vai me fazer crescer em quê? Nada. Então eu não quero saber do João, a não ser que seja para ajudar o João, caso contrário eu não quero saber. A Bíblia diz, irmãos, que o cair é de quem, igreja? E o levantar. Por que o cair é do homem e o levantar é de Deus? Você entende esse versículo? É a coisa mais simples do mundo. Eu estou no alto aqui. Para mim ir para baixo, qual é o esforço que eu faço? Nenhum. O peso do meu corpo me leva para baixo. Certo? Agora eu quero voltar. Eu vou ter esforço ou não vou? Por isso é que a parte mais forte, ela fica para Deus. A parte mais difícil fica para Deus. O levantar é de Deus. Mas a pessoa fala mal, a pessoa não sei o quê, a pessoa joga praga, a pessoa tem inveja, a pessoa amaldiçoa, a pessoa, meu irmão, coisa terrível. Terrível. Olha isso aqui. Sua garganta é um sepulcro aberto. Não é só também na questão de falar mal do outro. É aquela questão, entendeu? Que a pessoa para e diz mais ou menos assim, olha, tal coisa não é para mim. Peraí, tal coisa não é para você o quê? O que é que você diz que não é para você? Eu vou te fazer uma pergunta, você me dá uma resposta aí que eu quero, combinado? Ô pastor, mas se eu souber, não, você sabe. Se tem promessa, e como é que você diz que não é para você? Aquilo que Deus já prometeu ser para a sua vida. Explica para mim, irmãos. O outro coloca empecilho. Não vai dar para mim, já não tem mais condições. Quem falou para você que não tem condições? Quem foi o mentiroso do inferno que te disse isso? Porque problemas você vai ter, irmãos. Não adianta você pensar, eu sempre te falei isso, que você vai chegar naquela porta para dentro, vai entrar, acabaram os problemas. Não, pelo contrário, vão aumentar. Antes você tinha um problema e não tinha solução. Hoje você tem 10 mil problemas, mas para cada um dos 10 mil problemas você tem 100 mil soluções.
Então a coisa muda, mas problemas você vai ter. Mas aí você limita o poder de Deus. Quando que você vai sair desse estágio de pobreza, de miséria espiritual, se você que tinha que estar recebendo, herdando as promessas, está bloqueando o crescimento de Deus na sua vida? Fala para mim, como é que sai disso? Você está doente, vai no médico, o médico diz, olha, eu vou te dar o medicamento. Não precisa, viu, doutor? Pô, mas se não precisa, meu amigo, você está fazendo o quê aqui? Você veio aqui fazer o quê? Me fez eu perder meu tempo contigo? Poderia estar atendendo outra pessoa. Não precisa, ué. Tem a promessa na palavra de Deus. Você enfrenta uma adversidade, lógico, vai ter uma guerra, o diabo vai falar na sua cabeça que não tem jeito mais, que você não vai conseguir mais, que não vai dar mais, que não tem mais condições para você. Entendeu? Que você já está um nobis fora nada, meu irmão. Satanás é pai da mentira, ele é mentiroso. João 8,44, quando ele fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio. E a pessoa cai. Não, sabe o que é, pastor? Eu já estou com uma idade avançada. Meu irmão, vamos falar de idade dentro da Bíblia, vamos falar de Moisés, vamos falar de Isaac, vamos falar de Jacó, vamos falar de Matusalém, vamos falar do rei de Salém, vamos falar de Abraão, vamos falar, sei lá, de quem mais, quem você quiser, entendeu? Vamos falar de Moisés, vamos falar de Noé, e poderia continuar citando tantos outros mais, que não limitaram o poder de Deus na vida, por causa de idade. Não, sabe o que é, pastor? Por quê? Porque o quê, meu irmão? Se te mostrares tua força, então se te mostrares frouxo no dia da angústia, da adversidade, do problema, do enfrentamento, sabe quando você vai sair desse estágio da pobreza, da miséria? Nunca. Por quê, pastor? Porque tua força será pequena. Espera aí, aqui não. Às vezes eu brinco com a Miriam, com o Gabriel em casa, eu falo com eles, que às vezes papai, o senhor também não é bom ali. Aqui é aroeira, até pica-pau quebra o bico. Mas eu não vou dar esse gosto para o diabo. Por que eu tenho que dar o gosto para o diabo de me apresentar como um derrotado, como um fracassado? Se Deus declara a minha vitória, a minha bênção, se Ele diz que eu sou abençoado por Ele, eu não posso aceitar outra coisa, irmãos. Mas tem gente vivendo nesse estágio de necessidade, A Bíblia diz aqui, onde eu li para você, em Romanos 3, o 13, Sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. A pessoa vai carregando coisas. Falei para vocês outro dia aqui na igreja, uma coisa que eu tenho falado, não sei nem por que eu tenho falado constantemente, mas eu tenho falado. Mágoa. Você é de Deus? Sou. E tem mágoa? Ah, pastor, eu tenho. Então você não é de Deus. Não, o senhor está dizendo? Estou dizendo. Estou dizendo e estou assumindo o erro, se eu estiver errado, diante do Espírito de Deus. Pronto. Mágoa por quê? Me aponta uma coisa errada que Deus tenha criado. Vamos lá, irmãos. Te dou um livro daquele ali, do missionário. Te dou o livro e a minha Bíblia junto, pronto. Uma única coisa que Deus fez errado, me mostra uma. Te dou o livro, a minha Bíblia e meu caderno de anotações. Uma única coisa. Não, nenhuma, pastor. Então é nenhuma. Nenhuma são quantas? Nenhuma.
Aquela pessoa que te ofendeu, que te perturbou, que te machucou, que te trouxe danos, prejuízo na vida em todas as áreas, o mesmo Deus que criou você, criou ela. No teu caso ele acertou e no caso dela ele errou? A hora que você lê na sua vida o livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, você vai mudar. O pastor fala o que está escrito, né? Me fala nas suas palavras. Não, você vai ler Efésios 6, do 10 em diante. Porque se a palavra de Deus não te mudar, não são as minhas palavras que te mudarão, irmãos. Quem transforma, quem muda, quem reverte, quem abençoa, é o Espírito de Deus e não é pastor nenhum. Amém, Jesus? E a pessoa carrega mágoa. Mágoa do colega, mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa do tio, mágoa do irmão. O irmão me pisou, a minha avó me machucou, minha tia me bateu. Meu irmão, eu quero saber de você o seguinte: qual foi a vez que Deus causou um dano na sua vida? Qual foi a vez, igreja? Nenhum? Nenhum. Então esqueça os outros e continue olhando para Jesus, autor e consumador da sua vida e da sua fé. Mas você quer olhar para os outros. Não, porque aquela pessoa, pastor, está muito bem hoje e eu estou para trás. O que é estar muito bem? Porque normalmente quando fala que está muito bem, você sabe o que é que a pessoa olha? Fala para mim qual é o livro, capítulo ou versículo que diz que dinheiro é termômetro de alguma porcaria. Me mostra aí. Vai lá. É bom? É bom, tem que ter. Não vamos discutir isso. Mas tem gente que está muito bem na vida e que está com o pé no inferno, irmãos. De tanta besteirada que faz na vida. O negócio é estar em paz, irmãos, de coração. É andar de cabeça erguida todos os dias da sua vida. Isso sim faz a diferença. E aí ele diz aqui no versículo 15, com seus pés são ligeiros para derramar sangue, né? O pé ligeiro para derramar sangue aqui não quer dizer que alguém vai matar alguém. Quer dizer que é o seguinte: você já viu? Eu vou te dar um exemplo que você já deve ter ouvido falar dentro de igreja. Você já ouviu algum crente por aí falando assim, ó: eu vou fazer uma oração, você vai ver o que Deus vai fazer. Já ouviu esse tipo de coisa assim? Você já ouviu assim, ó: você me paga? Já? É um, entre aspas, é um desejar, né? Que a pessoa se arrebente para você achar que você é melhor. Eu não entendo isso aí, irmãos. E Deus não vai fazer nada disso. Sabe por quê? Porque Deus apenas repreende o filho que ama. E uma pessoa, quando ela é repreendida por Deus, é porque ela está sendo amada pelo Senhor. Então louvado seja o nome do Senhor por isso. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Simples. Mas a pessoa quer lá, eu quero ver aquela pessoa se arrebentar, só para ela sentir o gostinho. Irmão do céu. Esse tipo de atitude é um copo de veneno que você prepara para o outro, mas quem toma é você mesmo. Quem morre é você. A pessoa, ela tem um dom. Que dom que é? Sei lá, de vender batatinha. Deus colocou no coração dela: vai vender batatinha. Mas aí ela para e diz: não, mas batatinha eu não quero. Mas meu irmão, você tem que entrar pela porta que Deus está te abrindo, pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai. Faz besteira da vida não. Que sofre você e sofre aqueles que estão agregados à sua vida. Tem mais essa. Olha porque a palavra de Deus está dizendo. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, diz assim: olha, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra,
e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Porque tem muitos que a bênção está chegando, mas não consegue alcançar o irmão ou a irmã, em nenhuma área da vida. A vida financeira vira um caos, a família vira um bagaço, trabalho não vai para frente, a vida sentimental perturba, a espiritual já deve estar detonada, porque se está acontecendo tudo isso que eu falei, é porque em primeiro lugar a vida espiritual está detonada, já não ora como deveria, já não busca como deveria, mas ela quer ser abençoada por Deus. Eu tenho uma notícia ruim para te dar: não será. Meu irmão, se você não está fazendo o mínimo que Deus está te pedindo, o mínimo. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha. Deixa eu chegar aqui, olha. Aí no versículo 16 diz assim: em seus caminhos, que eu acabei de te falar agora, há destruição e quê? E miséria, necessidade, sofrimento. Entendeu? Eu ganhei 100 hoje. Oh, graças a Deus, ganhei 100 hoje. Mas o resto da semana eu perco 10 mil, depois eu ganho mais 1.000, bom, obrigado, Senhor. Só que aí o restante do mês eu perco mais 10 mil, quer dizer, eu vivo mais em perdas do que em ganhos, em todas as áreas da vida. E ele disse assim, olha, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se eu perguntar para você, se você teme a Deus ou não, qual seria a sua resposta para mim, irmãos? Eu acho que vocês combinaram para que eu tenha um piripaque aqui em cima, não é? Vocês combinaram antes de eu chegar? Fala sério. Ou a minha dicção está muito mal. Então vamos tentar de novo, vamos lá, a gente consegue. Nunca é na primeira, sempre 2, 3 vezes depois. Se eu perguntar para você, se você teme a Deus, temer não é ter medo. Você sabe disso, né? Temer é o que, igreja? Respeitar a Deus. Se eu perguntar para você, se você teme a Deus, qual seria a sua resposta para mim? Sim ou não? Sim, maravilha. Isso, ouvindo o seu sim, estou te falando perante Deus, me deixa muito feliz. Mas agora eu vou te fazer uma perguntinha, e você não responda para mim, responda aí para o seu coração, certo? Eu tenho aqui com vocês, já uma briguinha santa, nossa, na santidade, na tranquilidade, né? Já de 10 meses. Qual é a briga? É você tirar quanto tempo por dia e entregar a Deus, irmãos? 1 hora. 1 hora. Não é doutrina de igreja, não é cabeça de pastor, é bíblico. Jesus no jardim foi orar, quando voltou, encontrou os discípulos dormindo e disse: não puderam vigiar comigo pelo menos 1 hora? Fiz até isso aqui, ó. Cadê? Está aqui, tem um aqui, ó. Reloginho de oração para te ajudar, para você começar. Os primeiros 15 minutos você ora, os segundos 15 minutos você agradece a Deus por tudo que Ele tem feito a você. O terceiro 15 minutos você vai ler Bíblia, e os últimos 15 minutos você não fala nada, fica de boca fechada e só ouve a Deus, porque oração é diálogo. Eu falo e eu escuto, não é um monólogo, que só eu falo, terminou, amém, tchau. Não, eu tenho que ouvir a Deus. E eu fiz até isso para te ajudar, certo? Vou lhe perguntar e responda para você mesmo, tá? Porque as minhas pegadinhas com vocês são pegadinhas bíblicas, e eu amo isso, irmãos. Você diz que respeita a Deus, que você teme a Deus. Porventura, você tem tirado todos os dias,
uma horinha e dado a Deus? Que bacana, dá até para ouvir o teu pensamento, irmão. Sabia? Se você disse sim, louvado, continua sendo louvado o nome do Senhor. Mas se você disse não, eu vou te fazer a pergunta de novo. Aonde então que você respeita a Deus? Se você não é capaz de cumprir o mínimo que Ele está te pedindo. Fala para mim, irmãos. E aí você vem na Bíblia e lê aqui no versículo 18, ó, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O senhor está dizendo que eu não estou temendo? Eu não, eu só estou lendo a Bíblia. Quem está dizendo é o Espírito Santo. Pastor, eu não fiz ontem, mas hoje eu vou fazer. Então tudo bem. Você não orou uma hora ontem, mas você vai fazer hoje. Então você vai falar para mim que eu tenho cara de jabiraca véia. Você não orou uma hora ontem, mas vai orar 2 hoje? Você vai falar isso para mim? Aonde, meu irmão? Aonde? Até para ser cara de pau eu tenho que ter limite na minha vida. Não busca. E não adianta. E é aquilo que eu te falei. Pastor, mas essas palavras você não está gostando? Não. Fique em paz. Não vou mudar, vou continuar pregando dessa forma. Agora, põe uma coisa no seu coração. Não sei nas outras. Respondo pela minha igreja diante de Deus. Aqui você nunca vai ser enganado. Isso eu te garanto. Que eu não tenho problema em rasgar o verbo contigo, falar a verdade, não tenho problema algum em relação a isso. Quem gosta de falsidade, um abraço, fique em paz. Eu quero te ensinar a verdade, para que você saia desse estágio miserável, vou usar uma palavra pesada, desgraçado, maldito, maléfico, destruidor, que é o estágio da miséria, irmãos. Para que você venha para o estágio da prosperidade, para que você cresça, para que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, família, casamento, saúde, trabalho, fonte de renda, em todas as áreas da sua vida, espiritualmente, sempre em primeiro lugar, certo? Sempre em primeiro lugar. Ainda que você dissesse para mim o seguinte: pastor, eu ontem, por exemplo, não orei 1 hora, mas vou orar 2 hoje, eu diria ainda para você, não é a mesma coisa, porque ontem seria uma unção, hoje é outra. A cada manhã se renova a unção do Senhor. Tá bom, meu irmão? Você está vendo qual é a diferença de ser religioso? O que as igrejas evangélicas estão cheias por aí. A diferença entre ser religioso e ser praticante da palavra de Deus é muito grande. É muito grande. É tremenda. É gritante o negócio. Não há temor. Não, mas eu não preciso. Você não precisa? Então Jesus é mentiroso? Você está dizendo que não precisa, você está fazendo ele mentiroso? Como é que é isso? Se ele disse que precisa. Eu dei até um exemplo esses dias de um pessoal que eu estava comentando, e um casal, e de repente quebraram o pau, né? E brigaram e aquela coisa toda. 15 dias, acho que eu falei na quarta-feira e falei hoje de manhã aqui, né? Foi isso mesmo. 15 dias sem um olhar para a cara do outro. Né? Vieram falar comigo, conversando com eles, na época. Pastor, o senhor tem que entender, porque... Não, eu tenho que entender. Não, mas todo casal briga, pastor. Eu falei, onde que está essa regra bíblica? Porque se isso é uma regra... Se isso é uma regra bíblica,
e eu não estou praticando com a Wanda, eu estou pecando. Então eu tenho que pegar essa regra e começar a quebrar o pau com a Wanda, para entrar na bênção. Porque senão os outros vão ser abençoados e eu não. E eu não quero ficar para trás. Aonde que isso é regra? Lógico que um casal, irmãos, de vez em quando, né? É dois fiozinhos desencapados, você sabe disso. De vez em quando bate ali um no outro, segue a faísquinha, mas saiu, acabou, legal, bacana, voltou à comunhão e louvado seja Deus. Como é que a pessoa vai dormir 15 dias, um do lado do outro, e um sem olhar na cara do outro? O filho do irmão, quando veio conversar comigo, um rapaz, que eu já conheço ele há alguns anos, ele chegou para mim e disse, eu falei para ele, nossa, quase que eu soltei o nome aqui. Eu falei, irmão, o nome dele é irmão. Como é que fica? Pastor, papai passa perto da mamãe, a mamãe passa perto do papai, e um não olha na cara do outro. Eu falei, se é comigo eu morro. Eu não consigo ficar 1 hora sem falar, irmãos. Acho que já é o dom, né? Ficar falando e... Como é que pode um negócio desse? Jesus amado, como é que dá? Aí eu fico pensando o seguinte, não se ponha o sol sobre a sua ira. Aí, quebrou o pau, faz 1 semana, um exemplo, estou te dando um exemplo. Ninguém olha na cara de ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém nada com ninguém. E legal... Deitou, dormiu, o outro não amanheceu, morreu. Como é que fica? Aí vai querer jogar, no dia do velório, se joga em cima do caixão. Ai, pastor, está arrependido. Tá não, é remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Totalmente diferente de arrependimento. Coisa incrível, irmãos. Incrível. Mas quer que a vida dê certo, quer que tudo corra bem, a minha vida vai dar muito bem, e está tudo muito bacana, e louvado seja Deus. Não tem nada de louvado seja Deus aí não. Numa atitude dessa, está exaltando é Satanás, não é Deus não. Olha isso aqui, versículo de número 17. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nesse exemplo que eu estava lhe dando, que eu já falei aqui para vocês, eu briguei hoje com a minha esposa. Hoje eu fiquei invocado com ela, não conversei com ela, deixei ela de lado e aquela coisa toda e deixei. Amanhã, segunda-feira, eu volto e falo com ela. Legal. Bacana, certo? Não, mas aí, pastor, eu recupero. Hoje que eu briguei com ela, vai voltar quando na minha vida? Não ouvi. Então você perdeu o seu tempo, você não ganhou. Hoje é que dia mesmo? 23, né? 23. Vamos voltar ao exemplo da oração. Você não orou ontem, 22 de outubro de 2022. Quando você terá esse dia novamente na sua vida? Acabou, meu irmão, você perdeu. Olha o tempo que a pessoa perde em não estar em comunhão com Deus. Olha a loucura, irmãos. Loucura. Não ora. Não ora, não lê Bíblia, não se consagra, mas pergunta se não está na internet, no WhatsApp. O meu celular, irmãos, eu não sei se o seu faz isso também, meu celular traz até o registro de quanto tempo eu passo por dia e por semana em redes sociais. E eu vou ser sincero para você, esse celular eu devo ter ele há uns 6 anos, eu fui descobrir outro dia que tinha isso nele, eu não sabia, por isso é que eu falo, quem inventou esse tipo de coisa, essas tecnologias não pensou em mim,
Mas enfim, aprendi. O dia que eu vi, eu vou te falar perante Deus, me deu vontade de sentar o celular na parede. Me deu vontade de repetir aquelas palavras do Senhor: maldito homem que sou, o bem que quero não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Passo mais tempo respondendo mensagens no WhatsApp do que a 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas que eu tiro para Deus por dia na minha vida. Chega a ser impressionante um negócio desse. Falei, não, vou ter que mudar isso aí. Isso eu vou mudar, mas vou mudar mesmo. Entendeu? Aí alguém disse para mim, não, mas o WhatsApp, o senhor precisa... Eu não trabalho com WhatsApp. Eu trabalho com a palavra de Deus. Eu leio, eu oro, eu busco, acabou e pronto. Começar a deixar, irmãos, largar de canto. O dia que você me mandar perguntar alguma coisa lá, eu não te responder, falar, já começou. Às vezes eu demoro para responder, porque é muita gente que me manda mensagem perguntando, pedindo orientação. Mas tem que dar um tempo, pelo amor de Deus, que negócio é esse? E sem contar que tem outros que aí, eu acho que não convém nem falar aqui com você, porque talvez não seria o seu caso, e eu espero que não seja, mas entra para um lado da internet sombrio, negro, macabro, destruidor, maldito, endemoniado, satânico, e sei lá mais que nome que pode dar. Que aí entrou para o lado de pornografia, de bagunça, de safadeza, então aí já não... Mas é só um alerta que eu estou te dando. Por que não tirar meu tempo para Deus? Espera aí, eu estou num estágio de miséria, ou porque eu não tomei um compromisso com Deus, ou porque eu já tomei um compromisso com Deus, mas não estou agindo conforme a palavra de Deus determina. Vai ter pesar, irmãos. Toda ação tem uma reação. Plantou, você vai colher. Isso é a regra do Senhor. Plantei mal, vai colher mal. Plantei bem, vai colher bem. Então, meu irmão, comece a observar. Hoje eu vou parar por aqui. Eu vou continuar contigo domingo que vem, com vocês aqui na igreja e aos amigos de casa. Só para você saber o que eu vou falar contigo domingo que vem, dá uma idazinha lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 6, só vou ler, mas no domingo eu prego para você, tá bom? Versículo de número 9. Isso aqui, esse ó já é pesado demais para mim. Preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado? Assim te sobrevirá o que, igreja? A tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha isso aqui, preguiçoso. Por que eu não oro? Por que eu não busco? Por que eu não me apresento mais diante de Deus? Não, porque eu não tenho tempo, pastor, isso é mentira. O Criador do tempo, desse espaço 24 horas é Deus. E você falar que você não tem tempo nas 24 horas que Ele te acrescentou, você já está pecando, porque Deus dá ao homem o suficiente, o que é certo. Amém? É preguiça, irmãos. Preguiça. Vou orar deitado, pastor. Já orou deitado? Alguém aqui já teve essa experiência? Sim ou não? Não, fala sério. Já? Orou? Deve ter orado a madrugada toda, né? Meu Deus, acabou. Acabou no meu Deus. Ficou no meu Deus. Ó, que eu acordar, eu continuo falando o resto, porque apagou. Alguém aqui já leu Bíblia deitadão? Vou ler Bíblia. Já? Acordou tomando uma bibliada na cara, né? Porque vai cair, meu irmão. É assim que acontece. Meu irmão, é tão fácil andar no caminho do Senhor. Uma pessoa uma vez me disse, pastor, é tão difícil
fazer tudo isso que o senhor fala, que a Bíblia manda. Eu falei, mais difícil é estar na mão do cão, e a maioria está, meu irmão. O que Deus pede para mim e para você é nada. Sabe o que é nada? É nada. É só obediência, é só cumprir o que Ele pede, e o resto você deixa por conta dele, que Ele muda a tua vida, mas muda e te coloca lá no topo, se porventura você estiver lá no fundo do poço. Pode acreditar no que eu estou te falando. Amém, Jesus? Mas muda assim, ó, tremendamente. Mas tem que ter o teu querer para poder fazer. Ele disse, essa preguiça de você não fazer, não tomar atitude, não ir e tal, vai te levar aonde? Para o estágio da miséria, da necessidade, da pobreza. Virá sobre a tua vida, diz aqui o versículo de número 11, a pobreza como um ladrão e a necessidade como um homem armado. Te pega de surpresa. Aí a pessoa para e diz, mas espera um pouquinho, por que eu estou passando por isso? Estou indo na igreja. Mas ir na igreja? Para mim esse negócio de vou na igreja é tão vago, irmãos. É tão nada, é tão fraco, que não dá nem para mim falar. Estou indo na igreja? Espera aí, eu ir na igreja é uma coisa, ser praticante da palavra de Deus é outra completamente diferente. E na igreja qualquer um pode entrar. Aqui entra gente boa, entra gente ruim, entra quem tem compromisso, quem não tem, entra drogado, entra pessoa perdida, perturbada, entra todo mundo. Então ir na igreja não quer dizer nada. Eu tenho que começar a praticar, fazer. Eu nunca vou me esquecer, irmãos, quando eu fui a primeira vez na igreja, meu pastor pregando e tal, passou, eu fui outras vezes. Um dia eu estou lá na igreja, esse dia foi fatal para mim. Eu fumava, né? Eu, quando está tudo bem, o dia normal era um maço de cigarro por dia. Se eu enveredasse para o lado da bebida, o que normalmente eu fazia, para o lado das drogas, aí eu fumava por dia entre 2 e 3 carteiras de cigarro. Só para você saber. Eu passei 100 metros antes da nossa igreja em Ribeirão Preto, na época, tinha um botequinho. Cheguei no boteco, me dá um maço de cigarro, o cara deu. Falei, me dá um isqueiro também, o cara deu. Comprei aqueles isqueirinhos pequenininhos, nem lembro, Bic Clicket, sei lá como é que chamava o treco lá. Coloquei, abri um maço de cigarro, fumei um cigarro ali, na época. Acabei de fumar, porque eu falei, não vou fumar dentro da igreja, né? Não pode. Estava indo na igreja. Coloquei, tinha 19 cigarros dentro do maço. Fui para a igreja. Estou lá, o pastor dizendo, porque não sei o quê, porque o cigarro, porque bababá, porque é pecado, porque não é de Deus, porque não sei o quê. Aquilo começou, aquilo ele ia falando, eu fazia assim, ó. Isso é um demônio, e não sei o quê, bababá, mas falou. Aquele dia, o recado era só para mim, não era para ninguém. Quando terminou a pregação, ele disse, olha, tem mais. No final da reunião eu vou estar aqui. Se alguém quiser, se alguém ainda fuma aqui, e quiser parar de fumar, eu vou orar por você. É só você vir aqui à frente. Ah, mas aquilo me incomodou demais. Eu falei, caramba, 19 cigarros. E se eu acabar com os 19, depois eu não fumo mais. Né? Mas eu queria acabar com os 19. Antigamente tinha uma propaganda na televisão que era assim, ó, pare de fumar fumando. Alguém lembra disso? Alguém se lembra? Você se lembra? Pare de fumar fumando. Deve ter algum louco aí. Como é que eu paro de fumar se eu estou fumando? Não dá para entender? Pastor, mas ali é 20 cigarros, e aqui você só deu uma tragada ou 20 cigarros é a mesma porcaria. Não mudou nada, certo? E eu fiquei naquela guerra. Terminou a reunião, eu falei, eu vou lá falar com o pastor. Pois não, seu nome é Ayrton. O que foi, Ayrton? Não, pastor, eu fumo, eu quero parar de fumar. Ele falou, tem mais alguma coisa na sua vida? Tem, eu bebo
e eu sou usuário de drogas. E você quer? Quero. Você acredita em Deus? Acredito, pastor. Estava os primeiros passos dentro da igreja, irmãos. Falou, você crê que eu vou orar e Deus vai te abençoar? Creio, pastor. Ele falou, só que tem um pequeno problema. Falei, qual? Ele falou, a hora que eu acabar de orar, você vai pegar esse maço de cigarro, estraçalhar ele aqui e jogar fora, e nunca mais você vai pôr isso na boca. Você aceita? Você aceita, para mim é desafio, e eu não fujo de desafio, irmãos. Eu gosto de desafio. Eu falei, aceito. Ah, meu irmão, pôs a mão na minha cabeça, orou, mandou o mal embora, e aquela coisa toda, e amém. Acabou de orar, meti a mão, torci tudo, joguei no bueiro. Tinha um bueiro lá na igreja, joguei bueiro, joguei cigarro, joguei isqueiro, joguei tudo fora. Cheguei na minha casa, eu babava que nem lobo velho, meu irmão, de tanta vontade de fumar. Mas você sabe o que eu fiz? O pastor, antes de eu ir embora, falou assim, Ayrton, a hora que você sentir vontade, você vai sentir, hein? Fala com Deus, peça para Deus tirar isso de você. Eu não sabia nem orar, irmãos. E ninguém precisa saber orar, é só você pegar o que está no coração e colocar em palavras. Cheguei na minha casa, aquilo estava que Deus me ajuda, dobrei o joelho, Deus me ajuda, eu não quero mais, Deus me ajuda. Isso foi uma semana. Uma semana depois, você pode acreditar no que eu estou te falando e glorificar a Deus por isso, que é um testemunho da minha vida. Eu não fumava mais, eu não bebia mais e eu não usava drogas mais. 41 anos se passaram e louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter o teu querer, meu irmão. Você tem que ser duro com você mesmo. Não, e ponto final. É não, acabou e pronto. Certo? Ah, eu estou meio cansado, eu não vou, não. Eu estou meio cansado, agora é que eu vou. É agora. Em nome de Jesus eu vou fazer. Ah, eu não vai dar tempo. Não, vai dar tempo, vai dar. Em nome de Jesus vai dar tempo e eu vou fazer as minhas orações. Eu vou manter a minha comunhão com Deus, a minha regra, meu segmento. Você vai ver, meu irmão, onde o Espírito de Deus vai te colocar. Porque o diabo tem mentido para você, falando que você é um novice fora nada. E Deus, quando te trouxe nesse mundo, já tinha decretado a tua vida no ventre da tua mãe, dizendo que você seria uma bênção. Você nasceu para ser abençoado. Digam graças a Deus. Hoje eu paro por aqui. Mas amanhã nada. Domingo que vem, eu vou continuar com você, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou dar essa sequência. Depois que você crescer, você vai entrar no estágio da prosperidade. Cresceu mais, abundância. Cresceu mais, superabundância. E aí você vai manter a sua vida na superabundância em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Curve a cabeça, feche os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela palavra. Tenho a certeza que o Senhor falou em cada coração, com cada vida, abençoando a vida deste homem, desta mulher, deste casal, desta família, de todos estes que aqui estão, e destes, meu Deus, que estão me assistindo, aonde quer que estejam, pelo território nacional e quem sabe até fora. Abençoe estas vidas, abençoe o lar, abençoe a família, abençoe a vida deste homem e desta mulher. Coloque sobre eles uma unção, para que tudo quanto colocarem as mãos para fazer, em qualquer área da vida, venham a ser bem-sucedidos, para a glória do teu nome. Pai, eu os coloco em tuas mãos, e na certeza desta bênção,